Será que a gente trabalhar com peso livre vai hipertrofiar da mesma forma que trabalhar na máquina? Eu já escutei muita gente falar que peso livre é melhor que máquina. Mas será que a ciência explicava isso? Não, gente. Os estudos são bem recentes. Então, esse estudo aqui, ó, ele é bem recente. Só para vocês terem ideia, quando eu procurei esse estudo, primeiro eu achei a tese de mestrado desse primeiro autor aqui, ó. Ele escreveu a tese e depois publicou. Eu achei a tese. Então, eu vi mais completo ainda. O estudo foi bem conduzido, apesar dele ter umas limitações, mas todo estudo científico, gente, vai ter uma limitação, tá? O estudo que falar que não tem limitação, pode duvidar. Então, a proposta de estudo, gente, foi comparar justamente, né, o treinamento com peso livre e máquina sobre a massa muscular. Né? O interesse nosso aqui é hipertrofia, gente. Então, ele foi realizado, dividiu, né? Ó, tinha homens, tinha mulheres nos dois grupos, tá? Então, um treinou exclusivamente com peso livre e o outro treinou exclusivamente com máquina. Ajustando, né? Por exemplo, era supino com halter e o outro era supino guiado. Então, era bem semelhante os exercícios, tá? Durante 8 semanas. Opa! Então, tá aqui, né? Como é que foi o delineamento do estudo. Eram 36 homens e mulheres, mais ou menos 23 anos, tá? Eram jovens, né? Outro detalhe, gente, treinados. Olha lá, experiência de 2 anos de treinamento. Esse era o critério de inclusão, tá? Bom, eles analisaram, né, a espessura muscular do quadríceps e do bíceps. Então, isso já é uma limitação. Eles só colocaram quadríceps, né? Não colocaram vasto, não colocou, né, reto femoral, enfim. E colocou bíceps, e não dividiu entre braquial e bíceps braquial. Então, isso é uma limitação, mas já serve para a gente, né, adotar aí no dia a dia. Muito bem. Então, olha aqui o programa, ó, né? Era peito, costas e tríceps, e o outro era perna, ombro e bíceps. Né? Então, o que realizou com peso livre fez tudo isso aqui, o que realizou com máquina fez tudo isso aqui. Então, eles foram, olha só, eles foram diminuindo o volume. Isso também é uma limitação desse estudo. 4 séries de 8 a 10. Então, como era mais... era a intensidade um pouco menor, porque 8 a 10 repetições, naturalmente você pega menos peso do que 6 a 8 repetições. Vocês concordam? Então, eles foram aumentando a pausa. Então, primeiro pausa de 1 minuto, pausa de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vamos ver o resultado? Pessoal, esse quadro de cima, cada risquinho desse aí é um indivíduo, tá? E aí, ó, quando a gente olha aqui, ó, ganho de massa muscular, né? Aí é de forma geral, não houve diferença. Aí, espessura muscular do bíceps, não houve diferença. Espessura muscular do quadríceps, não houve diferença estatística, tá? E aí, aqui embaixo, eles já separaram, né? Enfim, hipertrofiaram de forma semelhante, utilizando tanto peso livre quanto máquinas. Então, pessoal, a gente também agora tem a opção de escolher. Ah, teve gente que já falou comigo, Gerardo, você só treina em máquina. Então tá aí, ó. Né? Já tinha alguns indícios, já teve alguns estudos mostrando que essa diferença não era tão gritante. Então eu prezo pela segurança. Agora, vamos falar um pouquinho então de peso livre. Vamos lá. Aplicação prática. Qual que é a vantagem de fazer o peso livre, gente? Ativação dos sinergistas. O que são os sinergistas? São aqueles músculos que não deixam você fazer um movimento desalinhado. Então, ele ativa ali um pouco mais, ele exige um pouco mais do seu padrão motor, né? Prevenir ou melhorar desequilíbrios musculares. Ah, ó, se você fizer rosca alternada, você vai realmente executar, né, fazer a força com aquele membro, né? Quando a gente pega direto na barra, o membro mais forte acaba compensando. Consciência corporal, né? Poxa, olha que legal, você pegar um idoso, fazer peso livre, olha, consciência, pensa no tal músculo, tal, isso é legal. Progressão, complexidade no padrão de movimento. Então, convém a gente pegar ali um aluno iniciante, não é regra, tá, gente?
Se ele começou na máquina, ok, depois passa para peso livre, isso é uma progressão, isso não é aumento de intensidade, né? Aproximação das atividades cotidianas, realmente, né? Ele está ali mais próximo do dia a dia dele, né? De levantar, enfim. Possibilidade de treinar em casa ou fora de academia, né? Eu acabei de comentar com um grande amigo meu, eu falei, olha, na pandemia eu levava os pesos livres para dar treino para uma pessoa. Então ele só fazia peso livre, não tinha máquina, né? Independente do nível de treinamento, tá? Então não é regra, gente. Nós temos que tirar isso da cabeça das pessoas, dos personagens que acham que tem algumas regras. Ah, peso livre é para avançado, máquina é para iniciante. Não existe isso, tá? E olha aí as vantagens das máquinas. Eu acho máquina fantástico, né? Claro, tem umas máquinas boas, outras ruins, né? Então, segurança, né? Um aluno iniciante se sente mais seguro, né? Talvez você pega uma gestante para treinar, ela vai se sentir mais segura, depois você passa para o peso livre, né? Um idoso, talvez ele está ali com um pouco de fragilidade, então a máquina vai passar essa segurança para o aluno. Motivação, né? Bom, eu quero aumentar a intensidade do meu aluno, né, no agachamento. Só que aí, de repente, eu não consigo. Então, para motivar, eu vou colocar ele no leg press. Ó, agora você vai fazer com 200 quilos no leg press. É um aumento, é uma motivação, gente. Nós vamos aumentar a intensidade, por exemplo. Tá? Músculo-alvo. A gente consegue focar na musculatura, né? Talvez com a máquina, de forma mais eficaz. Tá bom? Aprendizagem, claro, prepara para novos estímulos mais complexos. Igual eu falei, didaticamente é interessante a gente começar na maquininha, né? Você está preparando o aluno, porque depois você vai querer evoluir.